Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos os presentes aqui na Catedral. Lembramos que ainda temos lugares aqui à minha esquerda, então vamos cuidar bem uns dos outros, também mantendo o distanciamento possível. Como, infelizmente, ainda não temos vacina acessível, vai demorar até que nossas autoridades entrem num acordo, não é? E também não temos remédio. Continuemos cuidando uns dos outros e clamando ao Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos retomando já uma semana após a festa do batismo de Cristo, o chamado tempo comum na liturgia. Mas o que é esse tempo comum que se estende até a véspera de quarta-feira de cinzas? Depois começa o tempo da quaresma, o tempo pascal. Com Pentecostes retomamos o tempo comum. O que significa? Que não temos nada a festejar? Não, pelo contrário. Que celebramos a presença viva e contínua do Senhor no meio de nós. Porque cada domingo é chamado a Páscoa semanal. A festa da Páscoa é a maior festa da liturgia, da nossa vida cristã. Porém, cada domingo é também Páscoa do Senhor. Hoje na leitura, ou nas leituras, ouvimos o chamado que Deus faz a Samuel e depois o chamado que Jesus faz aos seus primeiros discípulos. Domingo que vem também ouviremos evangelho semelhante. Começamos pela vocação de Samuel. A mãe de Samuel chamava-se Ana e o seu pai Eucana. Eles não tinham filhos e Ana, muito triste, clamava ao Senhor, mas com muita confiança. Certa ocasião ela foi ao templo e começou a rezar, muito tempo seguido, pedindo a Deus a graça do filho. Seus lábios apenas se moviam, sem emitir som. Então o sacerdote Eli pensou que Ana estava bêbada. Disse: mulher, vai para casa curar essa bebedeira. Olha que coisa, vai para casa. E a mulher diz: não, mas eu não estou bêbada não, eu estou clamando ao Senhor e eu serei ouvida.
Então Eli abençoou Ana e ela foi para a sua casa. E de fato aconteceu que tempos depois ela concebeu o seu filho Samuel. E ela havia prometido consagrar o seu filho ao Senhor, ao serviço do Senhor. Assim que o menino cresceu um pouco, ela o levou ao templo do Senhor para ser educado na lei do Senhor. Aí entra o acontecimento de hoje. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Portanto, o sinal da aliança de Deus com o seu povo. No meio da noite, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Quando o nome aparece por 2 vezes, quer dizer algo muito importante. Samuel então pensa que era seu mestre, o sacerdote Eli, que o estava chamando, e respondeu: Tu me chamaste, aqui estou. Então Eli responde: Não, meu filho, eu não te chamei, volta a dormir. Aconteceu então pela 2ª vez, o Senhor o chamou. Ele de novo foi até Eli, que não estava compreendendo a vontade de Deus. Era um sacerdote do Senhor, mas demorava para compreender a palavra do Senhor. Meu filho, não te chamei, vai dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, diz o texto bíblico, porque a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. É claro que ele sabia da existência de Deus, mas ainda não havia recebido a vocação profética. Pela 3ª vez, o Senhor o chamou. Bem que nós poderíamos escutar o nosso nome. O Senhor também nos chama no nosso dia a dia, Ele nos chama. A que o Senhor nos chama? A sermos santos em seu Filho Jesus, a realizarmos a sua santa vontade, a fazermos o bem por causa dele. Pela 3ª vez, Samuel vai até junto de Eli. Tu me chamaste, aqui estou. Então Eli se deu conta que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se te chamarem, deverás responder: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim aconteceu. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Aí ele respondeu: Que teu servo escuta. E diz o texto bíblico que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e Samuel não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Nesse início do ano, Papa Francisco quis marcar a liturgia com o domingo da Palavra de Deus, que não é hoje, mas domingo que vem. Por quê? Para que logo no início do ano litúrgico nós nos demos conta de que a palavra do Senhor é essencial. Palavra do Senhor que se encontra na Sagrada Escritura, que é proclamada sobretudo de maneira solene na Assembleia Dominical. Mas palavra do Senhor que está acessível até nós todos os dias. Todos os dias nós devemos ter diante de nós a palavra de Deus. Com os meios de comunicação tão acessíveis que temos hoje, é muito mais fácil. No entanto, não dispensa o nosso contato direto com o livro da Sagrada Escritura. Uma sugestão é que nós meditemos com os textos bíblicos da missa do dia. Mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Que mentira, né? Não tenho tempo de ler a Bíblia, de escutar a palavra de Deus. Olha, que mentira. Não vamos responder assim, não. Fala assim: não tenho vontade, estou com preguiça, não me organizei, mas dizer que não tem tempo, isso aí é conversa nossa. Conversa nossa. Estou me incluindo junto com vocês, com todos, porque é para a nossa conversão que o Senhor nos chama. Palavra de Deus, diz o texto, Samuel não deixava cair nenhuma palavra, não perdia a palavra do Senhor. Seja assim também, todos os dias em nossa vida, que nós tenhamos sede, fome da palavra de Deus, e que nossa sede e nossa fome
seja saciada. Não se preocupe se você não compreende tudo da palavra, não precisa. A palavra de Deus se revela a nós aos poucos e sempre nos traz novidades. A palavra de Deus não é uma mensagem. Antes de tudo, a palavra de Deus é o próprio Deus. Vamos meditar no Evangelho. João Batista, segundo o evangelista João, disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Messias, eu não sou a luz. O Messias, que é Cristo, ele é a palavra viva. Eu sou apenas a voz. Eu não sou o Messias, ele é o Messias, porque existia antes de mim. Com isso, João Batista proclama que Jesus é Deus, o Filho eterno. Eu não sou o Cristo, diz João Batista, mas depois de mim virá aquele mais forte do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, Cristo é que nos torna filhos e filhas de Deus com o seu batismo, como recordávamos domingo passado na festa do batismo do Senhor. Eu não sou a luz, eu sou apenas o candeeiro, mas Cristo é a luz do mundo. E no texto de hoje, João Batista testemunha aos seus discípulos. Alguém se lembra? Eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, com os seus discípulos, vê Jesus passar, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas o que significa isso? Em todas as missas, quando o sacerdote ergue para nós o corpo de Cristo, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa imagem tão bonita vem da antiga aliança, sobretudo no livro do Êxodo, quando Deus ordena ao seu povo que em família comesse o cordeiro pascal. Este cordeiro deveria ser preparado durante a tarde, sujeito a muitas prescrições da lei, deveria ser sem defeito, nenhum osso deveria ser quebrado, e depois de imolado, o seu sangue era aspergido nas casas dos fiéis como sinal de proteção. E à noite deveria ser comido por inteiro, nada deveria sobrar. Era a Páscoa do Cordeiro, a Páscoa da libertação, que o povo de Israel renovava a cada ano. Aquele Cordeiro era um símbolo de Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado e a morte do mundo. São João Evangelista, no seu Evangelho da Paixão e Morte de Jesus, explica que Jesus morre na cruz no mesmo momento em que os cordeiros estavam sendo oferecidos no templo. O sangue dos antigos cordeiros não pode salvar nada. Quem salva é o sangue de Cristo, o cordeiro que tira o pecado e a morte do mundo. Então veja quanta coisa significa o anúncio de João Batista a respeito de Jesus. Quando os discípulos de João Batista, dois deles, ouvem esse testemunho, deixam João, deixam a antiga aliança, deixam o tempo da preparação e começam a seguir Jesus. Jesus então volta-se, vê que dois o estão seguindo e pergunta: o que estáis procurando? Para que eles reflitam, para que eles deem um sentido à sua busca. E eles dizem: mestre, onde moras? Queremos te conhecer. Onde moras? E aquele que mora conosco, aquele que se fez palavra viva, encarnada, palavra que se fez carne no meio de nós, responde aos primeiros discípulos: vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com Jesus. Então, diz o evangelista João, era por volta de 4 da tarde. Aproximava-se o fim do dia e o nascimento de um novo dia, porque no modo bíblico de contar o tempo, o dia começa no que chamamos hoje de véspera, por volta do pôr do sol. A hora em que Jesus, depois de ser morto na cruz, seria sepultado e entraria na noite escura até dela ressurgir na manhã da ressurreição. Com isso, então, o Evangelho nos dá, digamos assim, um sabor pascal. Seguir Cristo é estar na nova Páscoa, na Páscoa da nova e eterna aliança. Um dos discípulos que haviam deixado João Batista
e seguido a Jesus se chamava André. O nome não é hebraico, é grego, mas significa um homem adulto. André significa isso, um homem adulto. Talvez o evangelista está nos indicando que quando nós respondemos ao chamado de Cristo, nós nos tornamos adultos, nos tornamos completos. André tinha um irmão de nome Simão. Sabemos pelos demais evangelistas que eram pescadores. André, então, vai testemunhar primeiramente ao seu irmão: encontramos o Messias, encontramos o Cristo, encontramos aquele sobre quem João Batista havia testemunhado, sobre ele repousa o Espírito do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro, que se chamava ainda Simão, nada responde, mas vai com seu irmão André. Olha que coisa inspiradora para nós. Não devemos ter medo. Devemos conduzir nossos irmãos e irmãs para Cristo, anunciar Cristo a nossos irmãos e irmãs. Aconteceu então que, ao chegar próximo de Jesus, Jesus olhou bem para Simão, fitou-o nos olhos e disse: tu és Simão, filho de João, quer dizer, és discípulo de João Batista, ainda estás na antiga aliança, mas de agora em diante serás conhecido como Cefas, Pedro, que quer dizer Pedro, rocha. Daqui por diante começa para Pedro um tempo novo. Ele também dará o seu sim a Jesus. Esse sim será mais explícito após a ressurreição de Jesus, quando todos tinham abandonado Jesus nos dias da sua paixão, mas o Senhor não os abandonou. E mesmo tendo sido negado por Pedro, traído por Iscariotes, abandonado pelos discípulos, o Senhor renova a sua aliança de amor com eles. E dirigindo-se a Pedro após o jantar da ressurreição, por 3 vezes pergunta: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, confirma os teus irmãos na fé. E assim aconteceu. E Pedro haveria de confirmar a sua vocação e entregar sua vida por Jesus. Irmãos e irmãs, o Senhor também nos chama a segui-lo. Cada um de nós tem a sua vocação, seja na vida consagrada, na vida sacerdotal, na vida matrimonial, enfim, as vocações são muitas. O principal chamado é a vocação à santidade cristã. Como vivemos essa santidade? Então, as vocações específicas que acabei de citar. O mais importante, porém, é responder ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. E essa resposta ao Senhor transforma a nossa vida. Olha, não devemos desanimar. Alguém pensou que o ano 2020 foi um ano perdido. Não, não foi um ano perdido. Foi também o ano da graça de Deus para nós. O ano de respondermos ao chamado do Senhor, de alguma maneira. Eu sei que muitas pessoas abandonaram a catequese, abandonaram o crisma, abandonaram sua participação na igreja, ficaram desanimados com medo, mas muitos também perseveraram. Rezemos por uns e por outros, para que não tenham medo de responder ao chamado do Senhor. Não vamos nos acomodar por causa da pandemia, dizer: não tenho tempo disso, daquilo outro, porque o Espírito Santo é criativo e o Senhor nos chama. Devemos responder sempre ao seu chamado, não fugir do Senhor, não desviar os nossos olhos do Senhor. Diz o evangelista São Marcos que um jovem muito rico perguntou a Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus citou para ele os mandamentos, os 7 mandamentos. Ah, mas não são 10? Jesus citou os 7 que se referem ao próximo. Aquele jovem então disse: mas isso aí tudo eu faço, desde pequeno. Jesus então olhou para ele com amor, fitou-o com amor e disse: então te falta uma coisa, vende todos os teus bens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. O que fez aquele jovem?
desviou o olhar de Jesus. Não correspondeu. Por quê? Porque ele percebeu que amava mais as coisas do que a Deus. Não é que cada um de nós deve agora sair por aí, vender suas coisas, sua casa e ficar na rua. Não é isso que Jesus quer de nós. Mas que nós coloquemos em primeiro lugar o amor a Ele, porque é a fonte de todo o amor. O amor dele por nós é a fonte de todo o amor e de toda a vocação. Esse chamado que o Senhor nos faz transforma a nossa vida. Não é fácil, mas a graça de Deus atua em nós, nos faz deixar de lado o pecado e a morte e aderir com a nossa vida a essa nova fase, a esse novo tempo em nossas vidas, esse novo estado de vida que é a nossa vida cristã. É o que São Paulo explica hoje na segunda leitura, na carta aos Coríntios, explicando que o nosso corpo não é para a imoralidade, não é para o pecado. Porém, com o nosso corpo, nós devemos dar glória a Deus, isto é, viver uma vida reta, justa, santa. É assim que nós damos glória a Deus com o nosso corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo, diz o apóstolo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.